Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Que Vida é Essa? O nosso podcast quinzenal sobre questionamentos existenciais. Episódio 0. A mente perturbada. A mente perturbada que lhes fala sou eu, William Viana. Você pode estar pensando que para falar sobre questionamentos existenciais eu devo ser algum filósofo, talvez um psicólogo, alguma coisa assim? Não. Na verdade, eu sou confeiteiro, mas eu sou uma pessoa meio doidinha que está sempre tentando entender o que é essa vida. E por que eu criei esse podcast? Aliás, para que mais um podcast? As pessoas não aguentam mais, já tem 1 milhão de podcasts por aí. Bom, primeiro porque eu gosto de falar sobre esses assuntos, eu queria botar as angústias para fora, tô questionando recentemente assim, muito o que é essa vida, o que a gente está fazendo aqui. E segundo, porque já que já tem 1 milhão de podcasts por aí, eu vou ser 1 milhão e um e não vai fazer diferença. Não tem problema, vamos para mais um podcast. A ideia não é trazer pensadores incríveis, citações maravilhosas, livros, nem nada do tipo. É uma conversa descontraída e de alguns minutos, que eu não quero definir um tempo para ficar mais livre, para a gente fazer da melhor forma, do jeito que a vida mandar. Para botar as angústias, os questionamentos para fora, de forma bem-humorada e às vezes de forma muito mal-humorada também. Como eu falei, vai ser quinzenal, porque eu não sei se eu tenho vozes o suficiente na minha cabeça para fazer isso semanal. Mas quem sabe, né? Vamos conversando, vamos fazendo, que quem sabe um dia vira diário isso aqui. Tá, mas quem sou eu? Eu também tô querendo saber. Acho que a gente vai descobrindo junto ao longo dos episódios. Mas para resumir bem, eu sou um jovem adulto de 27 anos, nasci em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu moro atualmente em Santo André. Eu amo comer, amo doce. Afinal, eu sou confeiteiro e eu comecei a ser confeiteiro, na verdade, porque eu gostava de comer doce. Eu sou fã de música pop, sou fã da Beyoncé e fã de assistir filme, fã de assistir série, enfim, muitas outras coisas. E aí, eu falei que eu sou fã da Beyoncé e de música pop, e pela minha experiência eu acredito que você pode ter se questionado sobre a minha sexualidade. Bom, a gente pode falar sobre sexualidade em algum outro episódio. Aliás, eu sou casado, muito bem casado, com uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, que eu amo demais. Um beijo pra você, meu amor. E que vida é essa, né, gente? Aliás, o que é vida, né? Eu vou contrariar o que eu falei alguns minutos atrás e vou trazer algumas citações aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. E lembrando que eu não sei de nada, tá bom? Então não existe um consenso sobre o que é vida, os biólogos não conseguem definir se vírus é vivo, por exemplo, ou não, e nem os maiores estudiosos da história conseguiram definir o que é vida, então não sou eu que vou aqui chegar a uma definição, mas a gente vai trazer um pouquinho dessas definições de cada área, de cada lugar, de cada filósofo, sei lá, e aí a gente vai pensar um pouquinho sobre elas. Então vamos lá. Para o dicionário, é uma propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, basicamente, o que parece que o dicionário quer dizer é que existe a existência e nela um começo e um fim, e entre eles, a evolução. E aqui um adendo, tá, pessoal? Evolução para a ciência significa simplesmente mudança, não é no sentido de melhora, é adaptação. Então, qualquer mudancinha, qualquer coisa que a gente faça melhor... Acabei de falar que não era sobre melhora, né? Alguma mudança, alguma coisa que a gente faça diferente do que a gente fazia antes, alguma coisa que aconteça que nos transforme em outra coisa, e eu acredito que a gente esteja em transformação constantemente, né? É uma adaptação, é uma evolução nesse sentido biológico da coisa, né? A biologia não chega num consenso. Os biólogos têm gente que acredita que vírus é vivo, como eu falei, tem gente que acredita que não. Não existe um consenso para a biologia, mas eles tentam dar ali um descritivo, né? Uma caracterização. Então, para a biologia, a vida tem que ter 7 características. Existem coisas que têm uma ou outra, mas todas só o que é vivo. Eu vou falar aqui quais são porque eu achei bem legal. 1. Organização. Seja em várias células ou em uma célula só,
mas existe uma organização e uma complexidade que compõem os seres. Então a gente não é uma bagunça de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, a gente é esse monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas de maneira muito organizada, né? 2. Metabolismo. Ou seja, os seres usam energia para criar moléculas usando reações químicas. Então a gente sabe, né? Nós somos feitos de tecidos, esses tecidos são feitos de células, as células são feitas de moléculas, as moléculas são feitas de átomos, os átomos são feitos de outras coisas que eu não vou saber explicar, a gente pode falar em um outro episódio, mas as células são capazes, através de reações químicas, criar novas moléculas, e essas moléculas vão fazendo com que o sistema todo funcione primeiro dentro das células e depois as células funcionem como os tecidos, como órgãos, como blá 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 blá. Vocês sabem mais ou menos, então metabolismo é isso, é usar energia para criar moléculas usando reações químicas. Toda vez eu falo relações. 3. Homeostase, que é uma palavra difícil que basicamente quer dizer que a gente controla o nosso ambiente interno, mesmo que o externo tenha mudanças. 4. Crescimento, que é a automultiplicação do nosso próprio corpo, né? As células se replicando ali, criando clones delas mesmas, né? E assim a gente crescendo, usando os alimentos, usando energia para isso, né? 5. Adaptação. A gente falou um pouco sobre adaptação um pouquinho atrás, né? Basicamente, a adaptação é a gente conseguir, em um ambiente externo que muda o tempo todo, estar vivo naquele ambiente. Às vezes a gente não consegue, a gente morre por hipotermia, por exemplo, porque a gente não teve o poder de adaptação naquele momento. Afinal, a adaptação ela leva tempo, né? E isso é muito importante. 6. Resposta a estímulos, que geralmente significa movimento. Então, se a gente encosta em algum animal, em alguma planta, em alguma coisa nesse sentido, ou se esse ser sentiu alguma questão química, algo aconteceu naquele ambiente, ele geralmente vai reagir com movimento. Então, o 6 é resposta a estímulos. 7. Reprodução, ou seja, criar mais de nós mesmos. Isso é bem poético, na minha opinião. Achei bem legal essa listinha aqui. Então, eu vou só repetir para ficar gravado na cabeça, porque eu achei legal. Então, 1. Organização. 2. Metabolismo. 3. Homeostase. 4. Crescimento. 5. Adaptação. 6. Resposta a estímulos. E 7. Reprodução. Isso aqui, se essa coisa tem tudo isso, é porque essa coisa com certeza é viva. Agora, se ela não tem tudo isso, a gente pode questionar se é vivo ou não, como os vírus, como eu falei anteriormente. Para o Carl Sagan, nós somos poeira das estrelas. Afinal, as estrelas criam todos os elementos químicos, nós somos feitos de elementos químicos, assim como o planeta, como as estrelas, tudo que existe, tudo que é matéria. Então, se as estrelas que criam os elementos químicos, nós somos poeira das estrelas. Eu acho isso muito bonito, gosto dessa visão dele. E, bom, depois a gente fala sobre criação, né? Já para a física, nós somos sistemas termodinâmicos com uma estrutura molecular organizada que podem se reproduzir e evoluir conforme dita a sobrevivência. Eu acho que a física não acrescentou nada, eu não entendo nada de física, então vamos um pouquinho para a filosofia, como se eu entendesse alguma coisa também. A filosofia parece que não está interessada em definir o que é a vida, mas ela tenta dar um sentido para ela. Vou trazer algumas frases famosas aqui. O Sócrates já chega quebrando tudo com a ótima, só sei que nada sei. Brincadeiras à parte, o que parece que ele quer dizer é que não importa o quanto a gente saiba, a gente nunca sabe de nada, nem o Sócrates sabia. Porque é tudo tão grande, né, gente? É tudo tão maravilhoso, tudo tão incrível, tudo tão gigante, é tanto, que nunca a gente vai chegar a saber uma parte desse todo, né? Então, se nem ele, imagina nós. Ele também disse que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E eu acho que esse é o objetivo desse podcast, né? A gente trazer aí aspectos da vida para a gente tentar entender o que a gente está fazendo aqui. O Descartes tem uma pedrada bem famosa também que é: penso, logo existo. Ou seja,
A vida é pensamento, é movimento, a ação de tentar compreender o mundo e a si mesmo. Pelo menos essa é a minha interpretação, né? Eu acho isso muito bonito. Penso, logo existo. Já o Schopenhauer vem com uma bem de levinho assim. Existe apenas um único erro inato, que é o de acreditarmos que vivemos para sermos felizes. Vou até beber uma água aqui. Gente, para ele a gente vive em sofrimento e a felicidade é só feita de momentos passageiros. Será que ele está muito errado? Não sei não. Tem uma filósofa que eu gosto bastante, ela chama Kelly Clarkson. Ela diz: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Brincadeira, gente, essa frase aí é do Nietzsche. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia disso, eu descobri isso na pesquisa desse episódio. A última dos filósofos que eu trago aqui é: a única certeza que podemos ter certeza é a incerteza. Eu li errado, peraí. A única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. Essa é do Bauman. Ele não acrescentou em nada, assim como prometido, eu também não acrescentei em nada, então vamos falar um pouquinho de religião agora. Trazendo um pouquinho para a religião, e aqui eu deixo muito claro que eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, porque eu não sou religioso, não tive uma criação religiosa, então a gente vai falar assim bem por cima, bem o que eu li na internet mesmo, e aí se não for isso, vocês me falam aí depois, eu não tô querendo aqui insultar a religião de ninguém, é só o que eu achei na internet mesmo. Para o cristianismo, o sentido da vida é a comunhão com Deus na vida e após a morte, né, galera? Porque tem tem o céu e tem o inferno e tal, então para chegar no céu você precisa usar o arrependimento e a confissão e se libertar dos pecados através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, basicamente, o que eu entendo disso é que feliz mesmo você vai ser só quando você morrer. Porque dentro dessa vida aqui a gente tem que fazer coisas que são consideradas boas para o Deus cristão, né? E aí, se a gente for julgado como bom, a gente vai para o céu. E o céu é basicamente a felicidade eterna, pelo que eu entendo, né? Bom, se essa for a condição para ir para o céu, então eu acho que eu vou para o inferno. Falando em felicidade, para os budistas, o objetivo da vida é chegar, ou pelo menos se aproximar, da felicidade absoluta, se abstendo das paixões mundanas e usando o karma como recurso. O karma, eu acho que todo mundo aqui sabe mais ou menos o que é, né? É aquela lei de causa e efeito. Então, se você fizer uma boa ação, as consequências serão boas e o contrário. E aqui, se tiver algum budista, eu até peço desculpas porque eu sei que eu resumi isso de maneira muito, muito porca. Outro dia a gente conversa melhor sobre isso. Já no hinduísmo, eu não entendi nada do que eu li, porque o hinduísmo não é centralizado, ele tem muitas vertentes, muitas coisas diferentes dentro da mesma coisa. Eu achei muito difícil de entender, então vai ficar para a próxima aí, quem sabe a gente fala mais sobre outras religiões diferentes ao redor do mundo, né? Para o Islã, a prioridade do ser humano deve ser trabalhar para a felicidade na vida além, sem esquecer desse mundo e transformando e compartilhando as bênçãos de Alá com outras pessoas. Então, bem parecido com o cristianismo, né? Se a gente pensar, as duas têm mais ou menos ali o surgimento na mesma época, no mesmo local, faz sentido que elas sejam parecidas nesse sentido. Então, basicamente, é você criar na Terra uma vida boa para que na vida pós-morte você tenha a felicidade em si, né? Ou algo nesse sentido. Aliás, a palavra Islã significa ser submisso a Deus. Para os judeus, aparentemente, o sentido da vida é obedecer às leis de Deus e tal. Então aqui acaba se repetindo um pouco. Acredito que todas as religiões, pelo menos essas maiores aqui que eu trouxe para esse episódio, parece que chegam mais ou menos nas mesmas conclusões ali, que é fazer uma vida boa na Terra, respeitando o que Deus mandou, para que na próxima vida a gente... Aliás, na vida pós-morte, porque se a gente falar na próxima vida, a gente pode estar falando aqui sobre reencarnação, que aí é o caso do budismo, que também não tem Deus, então é bem diferente das outras, mas basicamente é isso, é criar uma vida boa na Terra para que na vida pós-morte a gente tenha felicidade ou algo nesse sentido.
E aí a gente pode, nos próximos episódios, pensar um pouco sobre essa questão de pós-morte, né? Se existe vida pós essa vida. E já que as religiões se focam tanto nisso para definir o que é felicidade, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que esse é um dos grandes motivos por eu não ser religioso, né? Então, enfim. Bom, gente, esse era o objetivo aqui do episódio 0. Era mais me apresentar para vocês, apresentar um podcast. E eu queria já trazer aí um gostinho do que vai vir para frente. A gente falou um pouco aqui sobre ciência, seja ciências humanas ou ciências exatas, no caso de ciência pura, né, ali biologia, esse tipo de coisa. E eu trouxe um pouquinho de religião, que são aí duas coisas importantes pelos quais as pessoas veem a própria vida, né? Então, inclusive, esse vai ser o nosso próximo episódio. Vai ser ciência e religião, e não ciência versus religião, como eu tinha pensado primeiro. E a gente vai discutir o porquê disso no episódio. Então, se você se interessa pela vida e o que a gente faz com ela, eu acho que você vai gostar bastante desse podcast. Então já segue aí no Spotify, ou seja, lá onde você está ouvindo isso aí. Dá também 5 estrelas, ou sei lá, classifica como um bom podcast. E também segue nas redes sociais. Por enquanto eu tô só com o Instagram. O Instagram é @QVEE_podcast. QVEE de Que Vida é Essa? Podcast lá no Instagram. Eu espero que esse episódio tenha feito você pensar sobre alguma coisa. Que você tenha momentos felizes nessa vida. Beijo e tchau! Ai, Deus me ajude a continuar isso aqui. Vocês não têm noção de quantos projetos eu criei na minha cabeça que eu não botei pra fora. Esse aqui vai, tá?